Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos para rezarmos 9 meses com Maria. Hoje, dia 5 de abril, iniciemos. Faremos a reflexão até o dia 10. Leitura bíblica do dia. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos peças. Livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 8. Maria nos fala: a cidade em que moramos é circundada por muitos montes. Muitas vezes, quando quero ter um contato maior com Deus, eu subo em um desses montes e fico ali por horas contemplando. Foi justamente isso que fiz hoje. Quando nos afastamos para rezar, parece que Deus recompensa nosso esforço de estar com Ele e nos fala mais de perto. Não gosto de dizer muitas palavras em minhas orações. Fico mais em silêncio. Meu desejo não é falar, mas ouvir. Deus me fala ao coração. Hoje senti que Ele pronunciava em meus ouvidos as mesmas palavras do anjo. Não temas, Maria. Reflexão. Deus fala ao coração daqueles que se silenciam para ouvi-lo. A verdadeira oração é maior, é mais ouvir que falar. Amados irmãos e irmãs, que possamos nos afastar para termos esse momento com Deus, para sabermos ouvir o que Deus quer falar em nossos corações. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Leitura bíblica do dia. Assim também, vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servo como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Hoje, dia 6 de abril, Maria nos fala. José conversou comigo e disse que algumas pessoas estão comentando na cidade o fato de já estarmos morando juntos. Ele é um homem exemplar. Orientou-me a ficar mais em casa, até essa fase passar. Para me distrair, ele contou sobre seu trabalho e me convidou a olhar alguns móveis que estava fazendo. A oficina de José, que é muito habilidoso, fica ao lado de casa. Uma família de muitas posses encomendou um jogo para a cozinha. Feliz José disse que depois de recebermos por esses móveis, teremos uma folga financeira e poderemos pensar no enxoval da criança. Juntos, demos risadas. Reflexão. Deus recompensa nossa felicidade e Ele nos presenteando com bons amigos. Quando temos amigos, Deus beija nossa face com a existência deles. Amados irmãos e irmãs, que possamos amar os nossos amigos.
Hoje, dia 7 de abril, iniciemos com uma leitura bíblica. O Senhor é Rei e se revestiu de majestade. Ele se cingiu com um cinto de poder. A terra que com firmeza ele estabeleceu não será abalado. Desde toda a eternidade, vosso trono é firme e vós vos deste sempre existis. Livro do Salmo, capítulo 92, do versículo 1 ao 2. Maria nos fala: durante a oração da manhã, coloquei a mão no meu ventre e fiquei por uns instantes pensando como seria a vida do menino que espero. Como toda mãe, fica imaginando como ele será. A promessa diz que Deus daria a ele o trono de Davi. Não entendo bem o que isso quer dizer. Talvez ele seja rei, mas como? Somos gente simples, humilde. Como ele chegaria a realizar? Na verdade, nada disso importa. Desejo realmente é que ele seja feliz, que cresça saudável e com saúde, sobretudo que seja fiel ao que Deus a ele confiar. Reflexão. Quando uma mãe reza pelo seu filho, o céu se abre e Maria se debruça para ouvir a prece e levá-la a Jesus. Amadas irmãs e irmãos, que tenhamos a graça de estar sempre em oração pelos nossos filhos e filhas. Que Jesus escuta nossas preces e o pedido que fizemos para nossos filhos e que faremos. Que possamos estar sempre em oração pelos nossos filhos, para que Deus os abençoe e os livre de todo o mal. Hoje, dia 8 de abril, iniciemos com a leitura da Bíblia. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada. É a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos. O temor de Deus é a sua glória. Livro de Eclesiásticos, capítulo 25, do versículo 7 ao 8. Maria nos fala: na manhã deste dia recebi a visita da filha de uma senhora que gastou grande parte do seu tempo servindo ao Senhor. Ela já tem idade avançada e se chama Sara. Está acamada há muitos meses e quer muito falar comigo. Fui até sua casa. A mulher, já quase sem voz, demonstrou grande alegria com minha visita e disse algo que não consigo esquecer. Já estou velha, minha filha, cumpri minha tarefa aqui na terra, mas eu não queria partir sem antes ver o cumprimento da promessa de Deus, a promessa que Deus fez aos nossos pais. O menino que você traz no ventre é a mão de Deus na terra. Reflexão. Reconhecer Deus nas entrelinhas da vida é sabedoria espiritual. Quem age assim nunca será desapontado. Amados irmãos e irmãs, que possamos reconhecer Deus em tudo em que vimos e que viremos, que possamos reconhecer Jesus em nossos irmãos, em cada coisa, em cada gesto. Hoje, dia 9 de abril, iniciamos com a leitura da Bíblia. Deus não é o autor da morte, a perdição dos vivos. Não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação.
nelas nenhum princípio e fomento. E a morte não é a rainha da terra, porque a justiça é imortal. Livro de Sabedoria, do capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Maria nos fala: na noite de ontem chegou a notícia de que a senhora Sara havia falecido. Eu fiquei bastante surpresa e contei toda a história para José. Ele se lembrou de uma passagem do livro sagrado. Foi concedido a graça no deserto ao povo que o glódio poupara. Foi concedido a graça no deserto ao povo que Gracídio poupara. Dentro em pouco, Israel gozará de repouso. De longe me aparecia o Senhor. Amo-te com eterno amor, e por isso a ti estendi o meu favor. Reconstruir-te-ei e serás restaurado. Ó Virgem de Israel, virá ornada de tamborins, participar de alegres danças, e ainda plantarás vinhas nas colinas de Samaria, e delas colherão frutos os plantadores, pois dia virá em que os veladores gritarão nos montes de Efraim: erguei-vos, subamos o Sião ao Senhor, nosso Deus. Porque isto diz o Senhor: lançai gritos de júbilos por causa de Jacó. Aclamai a primeira das nações e fazei retumbar vossos louvores, exclamando: o Senhor salvou seu povo, o resto de Israel. Livro de Jeremias, capítulo 31, do versículo 2 ao 7. Reflexão. Lembre-se de hoje, de tantos entes queridos e amados já falecidos. Eles o ajudarão nesta novena. Junto de Deus, rezarão por você. Amados irmãos e irmãs, que possamos sempre rezarmos por aquelas pessoas amadas já falecidas. Hoje, dia 10 de abril, iniciemos com uma leitura bíblica. Este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Maria nos fala: para o nosso povo, o sangue é como se fosse a identidade de uma pessoa. Fico pensando se o meu sangue já circula no corpinho ainda em formação de meu filho. Tenho tomado cuidado para que nada de ruim aconteça. Nesse tempo, tenho me alimentado bem e a oração me acalma espiritualmente. Assim consigo dormir tranquilamente à noite. Reflexão. Depois da maternidade, a mãe se multiplica. Ela não é mais um ser único. Além de ser ela mesma, ela também é o número de filhos que tem. Amados irmãos e irmãs, que possamos estar sempre em oração pela graça da maternidade, pela dom da vida de nossos filhos. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência.
da mesma forma que chamar-te Maria. Para cumprir a missão, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena que eu acompanho diariamente, os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça seu pedido com muita fé e confiança. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus, nosso Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, santificai o clero, nossas famílias, dai-nos saúde e a paz e aumentai a nossa fé. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, que é manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Virgem Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Jesus misericordioso, tenha misericórdia de todos nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês e seus familiares. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.